Bom, gente, a gente vai explicar um pouquinho sobre o lema do bombeamento, ou teorema do bombeamento. Então, ele foi criado em 1961, basicamente por dois matemáticos famosos da Universidade de Jerusalém, Yehoshua Bar Hiller, de 1915 a 1975. Ele também era um filósofo famoso, e Misha Perlis, que nasceu em 1936. Por que eles criaram esse teorema? Basicamente foi para provar se uma linguagem é regular ou não. Mas espera um instante, o que significa uma linguagem ser regular ou não? Linguagem regular são linguagens que podem ser expressas por expressões regulares. Ainda, elas são produzidas por basicamente 3 operações, que são concatenação, união e conceito de fecho de Klein. O conceito de fecho de Klein envolvido nesse aspecto refere-se basicamente a repetições, com os asteriscos, os sinais de mais, os parênteses e etc. Aqui a gente tem 2 exemplos. Primeiro exemplo com o alfabeto ABC, que a gente começa a linguagem com o elemento A. Podemos repetir o elemento C nenhuma ou várias vezes, como vocês podem ver o asterisco aqui, e finalizar com B. No segundo exemplo, temos o alfabeto de 0 e 1, em que a gente começa a linguagem com o elemento 0, repete a expressão 0 e 1 nenhuma ou várias vezes, e termina com nenhuma ou mais ou várias repetições do elemento 1. Agora, nós vamos explicar basicamente o teorema para vocês. Bom, definição. Seja uma linguagem L regular, então existe uma constante P, tal que para todo string W em L, tal que módulo de W maior ou igual a P, podemos dividir W em 3 cadeias, que a gente chamou de X, Y e Z. Tais que Y tem que ser diferente de vazio, ou módulo de Y maior ou igual a 1. Módulo de X concatenado a Y deve ser menor ou igual a nossa constante P. E para todo I maior ou igual a 0, X, Y elevado a IZ pertence a L. Basicamente o que a definição quer dizer é que para uma palavra pertencente a uma linguagem L, a gente pode subdividir ela em 3 regiões e bombear, repetir a região do meio, que para nós a gente chamou de Y. E depois dessa repetição, a palavra resultante ainda vai pertencer à linguagem L que a gente definiu, certo? Então eu coloquei aqui, bombeamento é sinônimo de repetição, né? Porque a gente literalmente repete a expressão do meio. Agora, para finalizar, a gente vai executar 2 exemplos. O primeiro exemplo é a gente verificar se a linguagem A elevado a N e B elevado a N é regular. Então, para isso, a gente vai executar 4 passos. Primeiro, a gente escolhe uma cadeia válida, uma palavra válida da linguagem. Aqui a gente escolheu A, B, B, B. Escolhemos um módulo para Y, que tem que ser no mínimo 1, né? Como Y não pode ser vazio. Escolhemos X, que tomamos como A, Y, A e Z, B, B, B. Agora nós vamos bombardear a parte Y, repetir ela. Então vamos repetir Y uma vez. Então ficaremos com A, B, B, B. Vamos repetir Y 2 vezes. Então, A, B, B, B. Vamos repetir Y 3 vezes. A, B, B, B. Portanto, a gente conclui que essa linguagem não é regular, porque as repetições de Y trouxeram a gente para uma palavra fora da linguagem, que a gente teve, por exemplo, A, B, B, B. Por fim, o último exemplo, a gente tem um autômata aqui de 4 estados, um autômata finito, e a gente vai executar os mesmos passos do exemplo acima, né? Aqui a gente tem que escolher uma cadeia, a gente escolheu A, B, 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 A, que pertence ao autômata. A gente escolheu um módulo para Y, a gente escolheu 2 no caso. Escolhemos X, Y e Z. X a gente chamou de A, Y a gente chamou de BB e Z a gente chamou de BA. Por fim, a gente vai bombear a parte Y. Então vamos bombear ela. A, BB, BB, BA. Então, com Y1 a gente tem A, BB, BB, BA, certo? Que pertence. Para y igual a 2, a gente tem A, BB, BB, certo? BB, BA. No caso, essa linguagem também pertence, essa palavra também pertence. Portanto, a gente conclui
que essa linguagem é uma linguagem regular, porque o teorema do bombeamento deu verdadeiro para executar ela. Já no exemplo anterior a gente não tinha conseguido esse feito. Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.